Tanques e veículos blindados sofreram muito na guerra na Ucrânia, devido aos ataques de drones FPV de ambos os lados. Rússia e Ucrânia diminuíram o uso de tanques e blindados nas linhas de frente do leste ucraniano no verão de 2025. A Rússia, em particular, tem retirado rapidamente seus blindados caros e em rápida diminuição das linhas de frente, optando por táticas ofensivas com pequenos grupos de infantaria em vez de colunas de blindados. Mas, com a chegada da estação chuvosa e fria, conhecida como Rasputitsa, o uso de blindagem protetora volta a se tornar necessário. Com base nos vídeos recentes da linha de frente, a proteção contra os elementos é a menor preocupação. Forças ucranianas interceptaram um veículo blindado de assalto russo em movimento em Zaporizhia. Antes de capturarem as tropas russas de elite rendidas, drones FPV russos surgiram e, segundo relatos, eliminaram seus próprios soldados. É um golpe não apenas para o suprimento limitado de veículos blindados da Rússia, mas também para o suprimento igualmente limitado de tropas. Primeiro, para contextualizar, de acordo com um relatório publicado por um blogueiro militar pró-Ucrânia que está reportando da Ucrânia, o desastre ocorreu na aproximação do assentamento de Malatokmatka, uma vila estreita e alongada nos arredores da cidade de Orikhiv. Orikhiv é um ponto estratégico na linha defensiva da Ucrânia, no sul e leste de Zaporizhia, sendo um dos setores mais fortificados entre o território russo ocupado e a cidade de Zaporizhia. É uma posição vital para ambos os lados, especialmente com a aproximação do inverno. Nenhum dos lados quer ficar em trincheiras geladas fora da cidade, em vez do conforto relativo dos prédios dentro da cidade. Quando o general geada inevitavelmente chegar, o mesmo se aplica a cada cidade e vila disputada nas linhas de frente. Orikhiv e seus arredores são alvo-chave no mapa, tanto para os russos conquistarem quanto para os ucranianos defenderem, com todas as forças. A ofensiva russa em Zaporizhia de 2025 se concentrou em 3 trajetórias principais. Primeiro, eles têm tentado avançar para o norte em direção à cidade de Zaporizhia, a partir das proximidades de Kaminsky, na parte da região ocupada pelos russos. Mas após alguns sucessos iniciais, incluindo a captura do povoado de Plavny, eles ficaram mais ou menos atolados nos arredores de Stepnohirsk por meses. A segunda principal ofensiva russa mira o outro grande reduto ucraniano no leste de Zaporizhia, a cidade de Huliai-Poli. Aqui, eles avançaram lentamente nas fortificações ucranianas a leste de Huliai-Poli, conquistando algumas, se não todas, Pol, Davka e Malinivka, em batalhas sangrentas. Ainda estão longe do principal alvo. A terceira direção é Orokhiv. O desafio para os russos é que a leste e oeste de Orokhiv há algumas das linhas defensivas ucranianas mais densas. Fora de Donetsk, não há opções seguras para se aproximar dela. Por isso, a Rússia parece ter decidido que a linha direta pela fortificada Malatokmatka é sua melhor opção em uma situação desfavorável. No entanto, a Ucrânia conseguiu, e com relativa tranquilidade, conter os avanços russos nessa direção crítica durante todo o verão. O melhor que os russos conseguiram foi tomar Novopokrovka e chegar a poucos metros de Malatokmatka no início de outubro. Agora, as defesas são quase impenetráveis, sem veículos blindados para aproximar a infantaria das posições ucranianas e tentar expulsá-los. Os russos tentaram um ataque tradicional com ondas de veículos blindados. Segundo relatos, dentro dos veículos estavam unidades de elite russas das Forças Aerotransportadas da Rússia às Forças Aerotransportadas da Rússia. Do ponto de vista russo, chamar o que aconteceu em seguida de desastre seria um grande eufemismo. Dos 26 veículos blindados e tanques que atacaram, 22 foram destruídos pela Ucrânia ao longo do dia. O ataque parece ter ocorrido em ondas, em vez de tudo de uma vez só. As imagens geolocalizadas do relatório são de baixa qualidade, dificultando identificar o que ocorre. Nos trechos, várias unidades de blindados russos queimados e destruídos são claramente visíveis. Também são visíveis pelo menos 2 soldados russos sendo vistos se rendendo às forças ucranianas. E é aqui que a história fica feia. Segundo o relatório, as tropas russas que sobreviveram à destruição de blindados e tanques se moviam em grupos dispersos pelos campos.
Alguns parecem ter adotado posições defensivas e simples, com pouca cobertura e sem apoio. A maioria foi simplesmente abatida pelos drones kamikaze FPV ucranianos, com alguns poucos que restaram optando por colocar a discrição acima do valor e se render enquanto ainda tinham chance. Segundo o relatório, antes de serem capturados, drones kamikaze russos chegaram e eliminaram suas próprias tropas. Imagens ruins mostram um desses soldados deixando sua posição com as mãos erguidas. 2 soldados ucranianos guiaram-no à retaguarda após aceitarem sua rendição e o levarem como prisioneiro de guerra. Depois, outra imagem granulada afirma mostrar o drone atacando não soldados ucranianos, mas russos. Não está claro pela imagem se o drone lançou um explosivo ou voou contra ele. Ambos métodos típicos de drones FPV matarem pessoas. Infelizmente, a imagem está borrada demais para saber. Esse é o segundo caso em uma semana de drone russo matando o soldado próprio que tentava se render na direção de Zaporíjia. Em 22 de outubro, as Forças de Defesa do Sul da Ucrânia divulgaram no Telegram um vídeo que, segundo elas, mostra o mesmo ocorrido agora em Stepnohirsk. O vídeo é muito mais claro do que o de Malad Tokmatka. Um soldado russo aparentemente se rende, mas demonstra preocupação com um drone sobrevoando. O drone então lança um explosivo sobre ele. A fonte ucraniana disse que o soldado havia percebido que era inútil continuar lutando e estava largando sua arma. Um drone russo lançou explosivos e o matou instantaneamente. O comando ucraniano afirmou que, ao invés de deixar seu soldado viver, o operador do drone inimigo lançou um explosivo sobre ele, tirando de imediato a vida do soldado que tentava se render. O post afirmou que o incidente mostra que o inimigo não valoriza nem a vida de seus soldados e está disposto a agir com crueldade para esconder sinais de desânimo entre seu pessoal. Só pelas imagens, céticos podem questionar como se sabe que foi um drone russo e não ucraniano que eliminou o soldado russo. Não dá para saber só pelas imagens. O mesmo vale para o vídeo e as fotos compartilhadas do ataque russo fracassado em Mala Tokmatka. Ainda assim, o relatório faz o mesmo apontamento. O incidente mostra o quanto o comando inimigo se importa pouco com a vida de suas tropas. E, neste caso, não são apenas tropas descartáveis, sendo deliberadamente eliminadas por fogo amigo. Supostamente, são algumas das forças de combate mais elitizadas da Rússia. A Forças Aerotransportadas da Rússia é uma força de resposta rápida e reserva estratégica dentro das Forças Armadas Russas, estabelecida em 1992 após a dissolução da União Soviética. Eles são uma força independente que responde ao chefe do Estado-Maior General, Valery Gerasimov, sob comando supremo do presidente Vladimir Putin. As Forças Aerotransportadas da Rússia têm diversos apelidos: Boinas Azuis, Infantaria Alada, Tropas do Tio Vásia e Anjos da Morte. O lema é Ninguém Além de Nós. O apelido Boinas Azuis vem das boinas ultramarinas. Às vezes, são comparados aos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América por seu status de elite e influência política. Em doutrina e estrutura, eles se assemelham mais às forças aerotransportadas da OTAN, como a 82ª Aerotransportada dos Estados Unidos da América, a 11ª Brigada Paraquedista da França, ou os FAEL Schermjäger da Alemanha. Como as forças da OTAN, as forças aerotransportadas da Rússia são organizadas em unidades aerotransportadas e de assalto aéreo, com divisões, brigadas e regimentos em diferentes níveis operacionais. Em 2024, após a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, a força chegou a cerca de 60 mil efetivos. Totalmente mecanizada, usa veículos aerotransportados como a série BMD, com poder de fogo superior ao de muitas forças similares. A força inclui unidades de elite como a 45ª Brigada Spetsnaz da Guarda e a 11ª Brigada Aerotransportada da Guarda. E mantém instituições de treinamento como a Escola Superior de Comando Aerotransportado da Guarda de Ryazan, a Academia Primária de Oficiais das Tropas Aerotransportadas e a Escola Militar Suvorov de Ulyanovsk, que treina cadetes mais jovens. A missão deles é realizar operações independentes, apoiar grandes grupos do exército e atuar como força de pronta resposta a crises ou ataques estratégicos. Durante a guerra, como tantas outras coisas, de ambos os lados, o papel deles evoluiu.
Eles evoluíram de assaltos aerotransportados para incluir operações aéreas, infantaria mecanizada e unidades de drones, essenciais no atual campo de batalha na Ucrânia. Por isso, são vistos como instrumento essencial pelo Estado-Maior russo. Reconhecidos pela prontidão, mobilidade e treinamento de elite, respondem rapidamente a crises ou atuam atrás das linhas inimigas. Bem, pelo menos essa é a teoria. Na prática, as necessidades mudam, e a Rússia foi forçada a usá-los em funções muito menos que ideais. Durante a contraofensiva da Ucrânia, em 2023, a Rússia já usava seus paraquedistas de elite para conter os avanços ucranianos, empregando-os como infantaria regular. Analistas da época já especulavam que as forças aerotransportadas da Rússia, aprendendo com fracassos e reveses anteriores, e desgastadas e feridas pelo combate, talvez agora estivessem atuando como tropas aerotransportadas, só no nome. Na época, o então ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que várias medidas estavam sendo tomadas para aumentar o potencial de combate das forças aerotransportadas da Rússia, como a criação de novas unidades de assalto aerotransportadas. Além disso, ele disse que Moscou acrescentaria capacidades de apoio, reparo, recuperação e artilharia a todas as divisões das forças aerotransportadas da Rússia, assim como novas armas e equipamentos. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, se essas unidades forem realmente implementadas, os militares russos provavelmente poderão usar as divisões Forças Aerotransportadas da Rússia quase de forma intercambiável com as divisões de fuzileiros motorizados no futuro. Os elementos das Forças Aerotransportadas da Rússia na Ucrânia atuam cada vez mais como infantaria de combate, semelhantes às divisões de fuzileiros motorizados. 2 anos depois, nos arredores de Orokhiv, isso parece apenas uma expressão grandiosa. As forças aerotransportadas da Rússia foram transformadas em mais carne para o moedor de carne. Eles são alvos fáceis para drones russos se tentarem se render. Como pode ter certeza de que as imagens do relatório da Ucrânia mostram mesmo as forças aerotransportadas da Rússia sendo eliminadas por drones ucranianos ou russos nos drones ucranianos? Francamente, não dá para dizer pelas imagens fornecidas, pois são muito granuladas, mas há algumas pistas. Primeiro, podem ser as típicas boinas ultramarinas em suas cabeças. Atualmente, outras forças russas importantes na Ucrânia adotam cor parecida. Fuzileiros navais usam boinas pretas, tropas internas boinas bordô e o Serviço de Fronteira do Serviço Federal de Segurança boinas verdes. Além disso, sabe-se que as forças aerotransportadas da Rússia atuam na região. Relatórios da linha de frente russa indicam que a 7ª Divisão, Forças Aerotransportadas da Rússia, e operadores de drones do 108º Regimento Aerotransportado atacam perto de Primorsk e Stepnohirsk, em Zaporígia. Algumas das unidades que foram enviadas da região de Sumy para Pokrovsk em setembro também podem ter sido redirecionadas para Orokhiv, pelo menos se alguma delas ainda estiver viva. O comando ucraniano afirma que 14 mil soldados russos foram mortos ou feridos apenas na área de Pokrovsk desde o final de agosto, alegações não verificadas independentemente. Reúna todas as evidências. Parece plausível que as imagens mostrem paraquedistas de elite das forças aerotransportadas da Rússia sendo usados como carne de canhão na linha de frente. E se for verdade que foram abatidos pelos próprios drones? Elas apenas reforçam as evidências reunidas pela Ucrânia de que autoridades russas adotaram tais punições para impedir rendições em massa. Segundo o relatório, se o comando russo aceitar mais rendições de soldados, a disciplina vai piorar, aumentando deserções e recusas, o que levará a perdas incontroláveis de pessoal. Para evitar isso, os oficiais tentam restabelecer a dissuasão por meio de punições públicas e privadas, mas a um custo elevado. Eliminar soldados que se rendem pode até desacelerar a disseminação da capitulação, mas também mostra aos recrutas que os oficiais se importam pouco com a sobrevivência deles. Potenciais voluntários ou recrutas contratados que acompanham esses eventos ficariam menos propensos a se alistar, causando problemas futuros de recrutamento e prontidão. Um exército que a Ucrânia e a mídia ocidental insistem que foi devastado por enormes perdas. Aparentemente, além de sofrer enormes baixas, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou esta semana que o número de baixas russas já ultrapassou 13 milhões.
As deserções russas aumentam rapidamente, com base em um suposto slide vazado de uma apresentação interna russa. O analista militar ucraniano Front Intelligence extrapolou, em março, que o número total de casos documentados de ausência não autorizada de russos havia chegado a 50.554 desde o início da invasão da Rússia. Esses números são parcialmente confirmados por registros de tribunais russos, que apontam mais de 20 mil processos criminais por deserção, ausência não autorizada e desobediência entre o final de 2023 e maio de 2025. Relatórios apontam forte alta nesses casos em 2024 e 2025, com projeções de até 70 mil deserções, só em 2025. Pode afetar 10% das forças russas na Ucrânia. Em 17 de setembro, Putin afirmou a facções parlamentares que cerca de 70 mil soldados russos estavam na Ucrânia. O que está causando o aumento das deserções? A Rússia tem penalidades severas para deserção, incluindo até 15 anos de prisão por deserção, ou, ao que parece, morte por drone kamikaze russo. Os fatores incluem pesadas baixas, liderança ruim, condições severas nas unidades penais e Storm Z, além do crescente desânimo. O grupo de direitos humanos Get Lost teria ajudado entre 26 mil e 48 mil russos a tentar evitar ou escapar do serviço militar. No entanto, por mais grave que essa situação pareça para a Rússia, a Ucrânia tem seu próprio problema, muito maior, com deserção e abandono não autorizado de posições. Em resposta a um pedido do portal de notícias Pravda Ucraniana, a Procuradoria-Geral da Ucrânia revelou há algumas semanas que as autoridades ucranianas abriram quase 290 mil processos criminais por abandono não autorizado de unidade militar e deserção, de janeiro de 2020 e 2 a setembro de 2025. Mais de 235.600 casos foram por ausência não autorizada, com 53.954 por deserção. O número de casos também teria aumentado em 2025, com fontes como o jornal alemão Berliner Zeitung indicando isso. No ano passado, o número de soldados desertores dobrou em relação aos primeiros 25 anos da guerra. Aproximadamente 29 mil soldados voltaram aos seus postos após o governo ucraniano adotar um retorno simplificado sem processo judicial. Mas ainda saem em ritmo bem maior do que retornam. As razões desses números são as mesmas das altas taxas de deserção da Rússia. Fadiga, pouco treinamento, termos de serviço confusos, falta de recursos, salários baixos, corrupção e desconfiança em comandantes cujas ordens causam grandes perdas. A dificuldade da Ucrânia em reunir tropas suficientes para defender e avançar contra a Rússia tem sido amplamente divulgada. As deserções só aumentam os problemas nos esforços de mobilização. Em janeiro, o Kyiv Independent relatou que quase 6 milhões de homens ucranianos não atualizaram seus dados nos centros de alistamento militar. A maioria deles provavelmente não tem motivo para adiar ou pedir isenção. Isso indica que muitos evitam as autoridades para fugir da mobilização. Considere a resistência pública, a mobilização e a hesitação da Ucrânia em recrutar menores de 25 anos. E o problema da deserção se torna ainda mais grave, especialmente porque as forças ucranianas já estão em menor número. Em setembro, Oleksandr Sersky, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, disse que a Rússia supera as forças ucranianas em proporção de 3:1 no geral e de 4 a 6 vezes nos principais frontes. Se a Rússia tem 70 mil soldados na linha de frente, a Ucrânia teria cerca de 290 mil militares ativos em combate. Ambos os lados destacam as deserções do outro, questionando suas táticas e preocupação com os soldados da linha de frente. Na verdade, se analisarmos os relatos divergentes sobre o que está acontecendo na guerra em geral, pode-se ter a impressão de que estão observando dois conflitos totalmente diferentes. Gerasimov informou a Putin, em 26 de outubro, que até 5 mil soldados ucranianos estavam cercados perto de Kupiansk e 5.500 em Pokrovsk e arredores. Mapeadores pró-Rússia parecem validar as reivindicações territoriais.
Zelensky chamou as alegações de uma completa mentira, e não é a primeira vez. Mapeadores como o Deep State e o Instituto para o Estudo da Guerra concordam, mostrando uma situação diferente. História parecida ocorre em Malat Tokmatka, onde russos dizem ter criado uma posição na cidade para possível avanço até Orokiv. Se for verdade, pode ser pelos 4 blindados que não foram destruídos pelas forças ucranianas na nossa reportagem. Talvez tenham desembarcado algumas tropas. Forças aerotransportadas da Rússia que garantiram certas posições na cidade. A Ucrânia nega a presença russa no local. E se a avaliação de Kiev estiver correta, isso só destaca o quanto a ofensiva russa em Zaporizhia está fracassando. As forças de Moscou enviaram paraquedistas de elite, blindados e drones para a batalha, mas perderam tudo nos campos que queriam conquistar. É mais um sinal de que as chamadas forças de elite da Rússia estão sendo destruídas pouco a pouco pelo próprio caos. Saiba como as forças ucranianas mudam o rumo em Donetsk, rompem defesas russas e retomam vilarejos neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a saber das últimas notícias e grandes acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.